Muito bem. É, Estamos aqui testando, né, se os queridos já estão muito bem, ao vivo. Temos alguns já entrando e vamos ter esse tempo aí novamente. E esperando aí alguns outros chegarem. Leila, bom dia, querida. Seja bem-vinda, Nívia, o Almir, o Valmir também, e Eliane, Ritinha, Luiz da Vera. Luiz, sejam muito bem-vindos. E mais um dia, né? E essa semana com ar assim que nós vamos ter mais uma semana de espera, né? Lani, Vani, Jorge, sejam muito bem-vindos. Anice, bom dia. Noemi também, né? Seja muito bem-vinda, Noemi e Vili. Mariângela, que bom, lá de Atibaia, né? Difícil aqui falar o nome, né? Atibaia, Tuninho. Ana, tudo bem? Como é que tá o meu amigo Augusto, né? Toninho também com a gente. Que coisa boa, né? Todo mundo cedo, né? Todo mundo aí amanhecendo aí, né? A Raquel tinha lá de Indaial também. Então, queridos, hoje nós começamos as Tânias, né? Nossas queridas Tânias lá de Florianópolis, Carianos. Temos uma Tânia também que é aqui da nossa igreja. E a Eliane também, a mãe do nosso amado Josias, né? Que bom, querido, que a gente pode estar juntos aqui, né? Muito bem, queridos, nós vamos começar hoje a terceira, aliás, a quarta parte da oração do Pai Nosso, e eu gosto de repetir isso. Nós estamos tendo o privilégio de aprender a oração e as suas implicações e os seus propósitos, mais do que simplesmente repeti-la. E até eu gostei que a gente está usando a nova versão internacional, né, que ela traz um jeito diferente das palavras, né, a sequência e tal. E a que eu mais tive dificuldade foi a propósito 3. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Que a gente está acostumado sempre, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? E a partir de hoje, né, dessa semana, Carianos, terra boa, é verdade, Sandro, terra boa, povo muito bom, né? A partir de hoje nós vamos conversar sobre o quarto propósito de Jesus com a oração do Pai Nosso, inclusive já dizendo que foi o Sandro que gentilmente aí, junto com a gente, o Sandro é membro do nosso conselho gestor, é nosso gestor na área de ensino da igreja, e escreveu esse material. Sandro, amigo e irmão em Cristo, está aí com a gente hoje. Deus te abençoe, viu, Sandro? E ali, os queridos ali, o Lucas está de aniversário. Parabéns, Lucas, o filho da Lucimere, né? Que bom, parabéns, meu queridão, Deus te abençoe. Luiz Fernando, puxa, seja bem-vindo, querido, né? E que bom que a gente pode estar juntos. E hoje, vamos começar então a aprender. Eu acho que das orações, das partes das orações, a mais complexa, não pelo entendimento, mas sim pela prática, que é: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Primeiro, porque tem uma implicação grande por trás disso, né? E ela é um pouco complexa porque nós precisamos definir alguns termos. Eu espero que durante essa semana a gente consiga defini-los, como o que é dívida, a extensão dessa dívida,
Tem dívida perdoável? Tem dívida imperdoável? Né? Então, o que a gente pode estar aprendendo na palavra de Deus? Então, eu peço sabedoria do Espírito Santo para que a gente possa também, nesse tempo, tirar algumas conclusões importantes a respeito do que quer dizer perdoar, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E oro para que o Espírito Santo, nesse tempo de quarentena, faça com que a gente tenha momentos de olhar no espelho, de reflexão e de mudança de atitude também. Talvez essa semana vai ser a semana que você vai ter a oportunidade de ligar para alguém, né? E conversar com ele depois de muito tempo. Espero que o Espírito Santo prepare o solo para que a boa semente venha e prepare o solo do teu coração e a boa semente venha e dê fruto aí 30, 60 e 100 por um. Vamos ler o nosso devocional de hoje. Estamos no propósito 4, restaurar relacionamento. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É o dia 1, a predisposição do perdão, a página 59. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Lucas 22, 33, 34. 23. Lucas, 23. 33, 34. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora, que Søren Kierkegaard. Uma vez nascido de novo, todo cristão deve carregar consigo a inclinação ao perdão, sem mágoa ou rancor em relação a quem o ofendeu. Se todos são convidados a imitar Jesus, até no perdão é necessário que se busque essa identificação. Vale lembrar que se o problema mais grave do homem é o pecado, então a sua maior necessidade é o perdão. MacArthur, em 2009. Confessar os pecados ao Senhor é aceitar a condição de pecador, mas a horizontalidade do perdão deve existir sempre. Afinal, o perdão é uma das características de quem busca o caminho da santidade. Nas palavras de Berkeley, 1999, o perdão cristão é algo que se aproxima do assombroso, não se apresentando nada tão bonito e tão raro. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo, Lucas 23, 34, havia algo de extraordinário naquele sentimento de se colocar no lugar de quem o ofendia, para compreender que havia ali uma ação quase que irracional, ou seja, não existia nem sentimento, nem a própria razão. Nesse sentido, Jesus pede ao Pai que perdoe aqueles que agiam de forma inconsequente. O próprio apóstolo Paulo já observava que a crucificação de Jesus se deu pelo fato de que as pessoas não o conheciam, Atos 13, 27, dando a ideia de que o pecado está associado à ausência do conhecimento da verdade. Por isso, perdoar é necessário. De igual modo, pode-se citar Estevão, que diante de injustiças e juízos inflamados, mais pelo instinto do que pela razão, orava: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Atos 7,60. Pois havia em si a consciência de quem agia mal, sequer tinha noção de estar pecando, e isso se devia ao fato de seus agressores e acusadores sequer terem nascido de novo. Isso significa que o desconhecimento da verdade retira dos homens o real discernimento do que é certo ou errado, segundo a vontade do Senhor.
Por isso é importante que todo cristão tenha consciência de que o melhor testemunho é perdoar. A reflexão e a oração necessária serão sempre no sentido de buscar a reconciliação e o perdão para todo aquele que nos ofende e nos agride. A pergunta para hoje: você tem perdoado verdadeiramente? Com certeza esse tema é um dos mais complexos, porque ele envolve um entendimento de alguns princípios. E hoje a ideia da predisposição, né, do perdão é porque o perdão tem que estar sempre na caixa de ferramenta do cristão. E eu uso essa expressão caixa de ferramenta exatamente porque você já viu aquela expressão assim, ele abriu a caixa de ferramenta e começou a falar, né? Então aquela pessoa que quando é ferida, parte para uma ação contrária com o mesmo sinal e maior talvez. Essa atitude mostra que a gente não entendeu o projeto de Deus para com a gente. A gente não entendeu o que aconteceu com a gente. Ou a gente ainda não experimentou o que Deus quer fazer com a gente. E eu acredito que muitas pessoas não entenderam ainda a mensagem do Evangelho, não entenderam o que quer dizer misericórdia, não entenderam o que quer dizer reconciliação, não entenderam o que é perdão. Outros não experimentaram. E eu acredito que essas duas palavras, elas estão ligadas. Não entenderam porque não experimentaram, ou não experimentaram porque não entenderam. A verdade é que existem pessoas que já foram perdoadas por Deus. Perdoadas até mesmo dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. E aqui, toda vez que a gente falar em dívidas, Jesus está falando sobre pecados, e os pecados que nos afastam de Deus, que nos afastam da comunhão com Ele, que roubam o nosso relacionamento com Ele. Por isso, essa semana chama-se Restaurar os Relacionamentos. Porque o primeiro relacionamento que precisa ser restaurado é a nossa comunhão com Deus. E a gente precisa entender o que é o perdão de Deus para nós. Por isso o Sandro usou a expressão horizontalidade do perdão e verticalidade do perdão. Vertical, de cima para baixo, de baixo para cima, né? E horizontal é no chão aqui. Então o perdão vertical é o de Deus para com o homem. E o perdão horizontal é do homem para com o homem. Perceba que todo relacionamento que Deus está falando na Bíblia tem a ver comigo e com Deus e comigo e com o próximo. A máxima dos relacionamentos, que está lá em Mateus 22, 37 em diante, vai dizer que eu devo amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, ou seja, o meu relacionamento vertical, que é com Deus, deve estar estabelecido e fortalecido para que eu consiga ter bons relacionamentos com o próximo na minha vertical. O Etevaldo, Bento, lá de Pindamonhangaba, seja bem-vindo, viu, Bento? Então, esses são pressupostos para a gente falar sobre restauração de relacionamentos e particularmente falar sobre perdão. É necessário que o cristão entenda o que aconteceu com ele. E o que aconteceu com o cristão, né? Ele foi perdoado. Em Cristo, na cruz, nós fomos perdoados. Então, a seriedade é tão grande que, por que tem que ser um pressuposto, uma predisposição nossa ao perdão? Porque nós já experimentamos isso na nossa vida. Então, o Irene está dizendo aqui, nós já temos na vertical, é verdade. Nós já temos o perdão de Deus.
Nós já experimentamos o perdão de Deus. Muitos já entenderam isso. Agora eu queria só dizer que alguns ainda não entenderam isso e não conseguem se sentir perdoados. Então essa é uma questão de uma ferida de alma, de algo do passado, talvez a sua relação com o seu pai, com as pessoas de referência na sua vida, e você não consegue então experimentar o tamanho do perdão que Deus fez em Cristo através da cruz. Mas é necessário que haja cura, e Deus quer curar o seu relacionamento com Ele, e o seu relacionamento até com você mesmo e com as pessoas, para que você possa desfrutar dessa alegria de se sentir perdoado por Deus. Bom, você vê que nos textos, 2 textos que o Sandro usou hoje, ele está dizendo dessa predisposição. Que quem tem já esse amor de Deus no seu coração, faz isso. O próprio Jesus tinha isso bem claro. Quando ele chega na cena do Calvário, ele não encontra pessoas dóceis, ele não encontra pessoas amigáveis, ele não encontra pessoas que lhe queriam bem. Ele encontra pessoas que estavam o afrontando. Ele encontra pessoas que estavam dizendo, você não curou os outros, você não salvou os outros, salva você mesmo. E a ironia e a humilhação tomou conta daquele local. Ao ponto dele então estar ao lado de 2 criminosos, e sendo ele o salvador do mundo, sendo ele o próprio Deus, sem nenhum pecado, ele estava ali pagando uma conta que não era dele, pagando as dívidas que eram nossas. Pecado igual a dívida. A nossa dívida para com Deus. E Deus dando o seu Filho para pagar uma dívida que nós tínhamos contra Ele. E nesse momento, Ele mostra a predisposição do perdão. Ele, antes de qualquer outra coisa, Ele já olha para aquela multidão e faz uma oração. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa predisposição mostra que você está em paz com Deus. O crente que tem a predisposição ao perdão é porque ele está em paz com Deus. Ele já experimentou essa paz. Agora você deve estar pensando, poxa, mas o próprio Jesus, ele era o próprio Deus. Então vamos pegar, olha o Cleverson, pastor Cleverson, seja bem-vindo, querido. Que bom tê-lo aqui com a gente, né? Estamos orando, né? Mas a segunda coisa é pegar o exemplo de Estevão. Estevão estava sendo apedrejado por causa do Evangelho, por causa do amor a Jesus. Mas Estevão experimentou o perdão de Deus em Cristo Jesus, e por causa disso ele estava cheio da presença de Deus. De tal forma, enquanto estava sendo apedrejado, ele vai dizer as mesmas palavras de Jesus. Vai dizer, olha, Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Imputar tem a ideia de imputação, tem a ideia de preço, né? Não coloca o preço sobre essa dívida. Perdoa essa dívida. Na mesma proporção de Jesus. Aqui tem um ensinamento muito sério que a gente tem que entender. O discípulo de Jesus se parece com Jesus, se aproxima de parecer-se com Jesus, inclusive na postura da predisposição do perdão. Eu vou dizer uma frase aqui que talvez para você soe muito pesado. Aos nascidos de novo, aos que nasceram não da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus, daqueles que creram no nome de Jesus e o confessaram como Senhor e Salvador, não lhes é permitido não perdoar. Vou ser mais franco e direto. Ao crente em Cristo Jesus é proibido negar perdão. Essa frase eu quero que você pense nela. Eu quero que você medite nela. Ao cristão cabe a predisposição ao perdão. Sabe por quê? Porque a análise não é sobre quem está fazendo alguma coisa contra mim.
A análise é de quem já fez isso por mim na cruz. E várias vezes Pedro vai dizer, quero depois citar, amanhã citar esse versículo, nós vamos usá-lo com certeza nas devocionais, que assim como Cristo vos perdoou, vocês devem também perdoar uns aos outros. Essa condicionalidade e essa predisposição, essa postura que o crente que experimentou o perdão de Deus deve também ter a predisposição de perdoar. Porque não tem a ver com o que a pessoa fez. Tem a ver com esse entendimento de que o que Jesus fez na cruz por mim. Não existe nada que alguém vai fazer contra você que seja maior do amor de Deus manifesto no perdão da cruz de Cristo. Equiparando-se, pode ser a coisa mais cruel, mas não se compara ao que aconteceu na cruz e o perdão do seu pecado. Nós não somos diferentes de ninguém. Ninguém. Nós temos um costume de medir o nível de pecado dos outros e o nosso. E a gente costuma dizer o seguinte: quem mata, quem rouba, quem faz esses crimes hediondos, né? Esses são maiores pecadores. Mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de errado contra o próximo, então eu sou um pecador em menor escala. Eu queria dizer para você que no céu não é feito de boas ações. O céu é lugar de pecadores que entenderam que são pecadores e perceberam a necessidade do perdão de Cristo. Paulo vai dizer dos pecadores: eu sou o maior, porque ele entendeu que o céu não é lugar de gente boa. O céu é lugar de gente perdoada. Se eu não entendo que eu também sou pecador, eu não vou ter postura com o outro pecador de perdão. Se eu não tenho entendimento que eu fui perdoado, eu também não quero liberar perdão para os outros. A gente vai falar mais sobre isso. É um assunto tenso, mas nós temos todo o tempo para fazê-lo. É um assunto pesado, mas é necessário refletir sobre ele. Que o Senhor use esse tempo de quarentena para que a gente pense que a predisposição do perdão não é uma coisa que a gente pode escolher, não é uma escolha nossa. Ela precisa existir desde já, porque nós precisamos imitar o nosso Jesus. E o nosso Jesus tinha o perdão já na caixa de ferramenta, pronto para ser usado. Tanto que ali vai falar de ignorância, pecado pela ignorância, né? Pessoas que não fazem a mínima ideia que estão pecando contra a gente. Pessoas que, por estarem mortas espiritualmente, não têm ideia da maldade que estão fazendo. Eles podem ter uma ideia superficial, mas eles não têm ideia do quanto isso é doloroso e angustiante. Quando eles caem em si, quando experimentam o Espírito Santo de Deus tocando e convencendo do pecado, da justiça e do juízo, aí mudam de atitude. Que você faça uma reflexão hoje. Veja, o perdão não tem a ver com o fato de você se compadecer da outra pessoa. Não. O perdão tem o fato de você entender o estado dessa pessoa. O estado dela é de miséria. E por isso ela precisa de misericórdia. É entender que você também já viveu na miséria. E Cristo teve misericórdia para com você. Então você está na mesma condição dela. Assim como Cristo te perdoou, deve perdoar também. O perdão é predisposição na vida do cristão. Ao cristão não é permitido não perdoar. Quando houver arrependimento, deve haver perdão. Por isso nós vamos orar. Orar hoje para que o coração seu seja aberto. E usando aqui a frase do Søren Kierkegaard, que o Sandro colocou,
A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza de quem ora. A nossa natureza precisa ser mudada. Precisa ser uma natureza perdoadora. Na predisposição de quando alguém me ofender, já está liberado. Uma vez eu agi um pouco rude com uma pessoa e não dei importância para o que ela estava me falando. Então depois ela me procurou e me disse assim: olha, aquele dia você agiu assim, eu estava lhe falando uma coisa que para mim era muito importante e você parece que não me deu atenção. E eu fiz alguma coisa errada, eu fiz um entendimento errado da situação. Naquele momento eu percebi que essa pessoa estava realmente preocupada com aquilo. E então eu disse para ela: minha querida, perdão, porque eu não percebi que eu estava fazendo isso. Eu não queria jamais te magoar ou fazer desdenhar do que você estava fazendo. O que você está fazendo é muito importante, mas me perdoe, eu fui rude com você. Ela diz: eu já sabia, eu já tinha liberado o perdão para você, mas eu não queria que Satanás usasse essa situação contra mim. Você já está perdoado. Desde o momento que isso aconteceu, eu já te perdoei. Essa atitude é a atitude do verdadeiro cristão. Ele não vai para a situação inquirindo o outro, cobrando do outro, ou emocionalmente sofrendo com aquilo. Ele já vai na caixa de ferramenta com o perdão. Ele já vai pronto para dizer assim: não, eu só queria tirar as dúvidas, porque não há mais nada no meu coração contra você. Você está perdoado. Desde o primeiro momento que eu analisei a situação e disse: talvez ele nem faz ideia do que ele falou, agiu sem saber, eu quero perdoá-lo. Mas a disposição do perdão, predisposição do perdão também é para aqueles que agiram intencionalmente, para aqueles que foram maldosos. Você já estendeu a sua mão. Eu gosto de pensar no perdão de uma cena que eu vi num programa de TV, que eles faziam exatamente essa reconciliação. E olha que cena marcante. Há 18 anos antes, um rapaz entrou numa mercearia e deu um tiro no dono da mercearia. E o tiro resbalou e alojou parte no cérebro. Ele ficou vários dias em coma, mas depois se recuperou. E esse cara, esse assaltante, foi preso. E depois de 18 anos, nesse programa de reconciliação, ele vai até os dois sentam frente um para o outro. E essa foi uma lição muito grande de predisposição do perdão. Ele disse assim: há 17 anos atrás, você estendeu a sua mão para me dar um tiro, para me matar. Mas hoje, eu posso estar aqui para estender a minha mão, para dizer que você está perdoado. E que há um amor maior de Jesus por você do que o que eu poderia ter. Mas por causa desse amor que eu entendi que foi alcançado para mim, é que eu também estou dizendo que ele é alcançado para você. Predisposição é aquele que estende a mão, né, Cris? Ele estende a mão para que o outro possa abraçar, segurar a mão e apertar. A nossa mão do cristão tem que estar sempre estendida para o ofensor. Quando nós formos à conversa, ou quando nós orarmos, a nossa oração sempre tem que ser: Senhor, me dá predisposição para estender a mão primeiro. Porque foi isso que Cristo fez na cruz, foi isso que Deus fez. Nós ofendemos a Deus. O ofendido veio até nós com a mão estendida, com a predisposição para nos perdoar. Até hoje, todo aquele que confessa os seus pecados é perdoado. Toda vez que há confissão, há perdão. Mas o perdão já está predisposto, já está lá na cruz.
Já tem 2000 anos que o perdão está predisposto. Faz 2000 anos que já está estendida a mão de Deus por nós. Os pecadores. E nós, que experimentamos essa graça, não temos o direito de não fazê-lo com o nosso próximo. Entende a profundidade disso? Que o Senhor nos ensine, que quebre as nossas juntas, que estão retidas, os nossos braços que estão encostados e não querem estender, e que o Senhor nos faça estender o braço com a predisposição do perdão. Vamos orar? Paizinho querido, ó Jesus, como isso mexe comigo, Senhor. E o Senhor conhece o meu coração e a minha vontade de ser um pouco parecida com o Senhor. Mas, Pai, o que eu vejo não é essa predisposição, e muitas vezes eu não me aproximo tanto de Ti para poder ter o Teu coração. Ó Jesus, muda o meu coração, que o meu coração seja um coração adorador, perto de Ti, e que principalmente mostre o Teu amor às pessoas e viva o perdão, Senhor, que o Senhor me deu, e eu Te louvo por isso. Eu quero pedir, Senhor, que nesse dia eu possa estar pensando, e os meus queridos possam estar pensando em coisas que realmente faltam em mim, Senhor. Falta em mim a Tua graça, falta em mim a Tua sabedoria, falta em mim o amor que vem do Senhor. Ó Jesus, tem misericórdia e perdoa, Senhor, a minha pequenez, mas principalmente me faz querer saber mais do Senhor, conhecer mais a Tua palavra, conhecer mais o Teu amor, e sentir, Senhor, que o Senhor está mudando a mim primeiro. Eu sei que isso muitas vezes parece impossível, Senhor, mas o Senhor é o Deus do impossível, e eu Te louvo por isso. E peço que nesse dia nosso coração seja um coração realmente predisposto a perdoar. E me ajuda a mudar aquilo que precisa ser mudado na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu também, Senhor, falo e confesso diante dos meus irmãos que esta é uma área muito difícil da minha vida, Senhor. O meu coração é rancoroso, o meu coração é vingativo, a minha mente, Senhor, é sempre preocupada em me defender das acusações, do que as pessoas falam. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor já nos perdoou. Eu sei, Senhor. Mas, Pai, como é difícil a gente ter essa postura de amor com o próximo. Como é difícil para mim, Senhor, não me enraivecer com algumas ações, com algumas atitudes, quando sou ofendido. Mas nessa manhã, eu confesso, Senhor, que eu preciso estender a minha mão. Que eu sou, para alguns, há pessoas na minha vida que o meu braço está encolhido, Senhor. Que a minha caixa de ferramenta não tem perdão. Tem vingança, tem dar na lata, dizer na cara, falar umas verdades e tudo isso que a gente ouve por aí. Muitas vezes, Senhor, a Cris está lembrando, ignorar a pessoa, desprezar. Quantas vezes, Senhor? Ah, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque o Senhor é o Deus amoroso. E eu creio nisso e repito na presença dos meus irmãos que estão me ouvindo. Ao cristão não lhe é permitido não perdoar. Então eu não aceito no meu coração qualquer raiz de amargura contra alguém. Eu não aceito carregar pessoas. Eu não aceito o meu braço recolhido. Então, Senhor, misericórdia na minha vida. Amém. Cura o meu coração. Cura o coração dos meus irmãos
estão ouvindo isso, estão se identificando conosco. Que, Pai, essa semana seja semana de cura, libertação da nossa alma, de qualquer prisão, de qualquer mágoa, de qualquer tristeza, de qualquer ódio, ó Deus, de qualquer sentimento de vingança ou de ignorar pessoas, mas que o Senhor traga à memória aquilo que precisa ser restaurado, para que os nossos relacionamentos sejam restaurados. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu também ainda quero colocar, Senhor, todos nós, a nossa nação e esses países, as pessoas que estão doentes, eu peço a Tua cura, a Tua bênção, e que o Senhor mesmo mova céus e terra, Senhor, para que haja perdão nessa terra e que haja realmente, Senhor, restauração contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção, né? O Emerson, Deus, como é que faz? Deus abençoe você, né? O Emerson Coelho é um surdo, né? E que bom que nós temos que orar aqui para os nossos estúdios, né? PIB-PB estarem organizando aqui para ter uma telinha aqui de sinais, de libras, né? De libras, louvado seja o nome do Senhor, queridos. O Bento dizendo disso, esse é o alimento mesmo, né? Eduardo Fagundes. Acabei de ouvir o Eduardo e agora estou aqui. Sim. Que bom, Dado, que você está participando com a gente também. Estava ouvindo lá o meu primo lá na PIB de Brusque, que também está fazendo as lives aí pela manhã. Eu tenho visto muitas manifestações de lives, né? Esse é um jeito que Deus está nos dando de poder estar juntos. Bom, queridos, olha, um dia abençoado, estamos orando pelas definições no nosso estado, que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, em nome de Jesus. Deus abençoe.